Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Você que está com a sua Bíblia na mão, você que trouxe, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 37. Eu sei que o culto está sendo uma bênção, mas eu queria transmitir uma palavra para os irmãos que o Senhor colocou no meu coração, e ela está dentro do tema, e eu entendo, irmãos, que Deus quer falar no tema. Esse tema foi orado, esse tema foi consagrado. Eu não consigo, irmãos, aceitar, e nem entender alguém que entra numa igreja que tem um tema como esse e não prega no tema. Então, irmãos, eu acredito que Deus quer falar no tema. Embora eu não use a passagem de Mateus, mas eu quero falar no tema. Eu quero louvar ao Senhor pela vida dessa igreja, pela vida do pastor dessa igreja. Pastor Helino, obrigado mais uma vez pela recepção. Quero louvar ao Senhor pela vida do Davi, que me fez o convite. Deus abençoe sua vida, meu irmão. E quando eu agradeço a você, eu estendo meu convite a toda a diretoria, a todas as pessoas que estão colaborando com essa festividade. Louvar a Deus pela vida desse conjunto abençoado. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, da minha amiga Rosilene, e do meu irmão que está lá atrás também, o João, que é um irmão que eu tenho aqui nessa igreja. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Quem achou, diga um amém. Amém. Diz assim, capítulo 37 do livro de Gênesis. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, e na terra de Canaã. Esta, pois, é a história de Jacó. Sendo José da idade de 16 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia má notícia deles aos seus pais. Versículo de número 3. E Israel amava José, mais do que a todos os seus irmãos, por conta disso, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores, e a gente fecha a leitura no versículo de número 4, que diz assim: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram e não podiam mais falar com ele pacificamente. Feche seus olhos antes de você se assentar. Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por estar aqui na tua presença. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado por ter chegado, obrigado por ter sentido a tua presença, obrigado por ter ouvido a tua voz. Pai, continue falando conosco através da tua palavra, Senhor. Nós amamos louvores, ó Deus, mas nós amamos mais ainda a tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor, coloca no coração do teu povo o desejo de te adorar, que nós possamos te adorar, Senhor, com mais força, Senhor, com mais intensidade, Jesus, porque o Senhor ainda está nesse lugar. Continue falando conosco, esse é o desejo do nosso coração, e você pode se assentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, olhem para cá. Meus irmãos, acabamos de ler um texto bem conhecido, e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas a respeito do tema. Eu queria que você me prestasse atenção. O pastor me deu um horário muito bom, mas eu queria, irmãos, ser bem breve. Se tudo correr bem, se o senhor me permitir, 9h30, 9h35 eu quero estar entregando para o pastor. Mas eu preciso que você redobre a sua atenção e me ajude, irmãos, a pregar. Olhe para cá. Acabamos de ler, irmãos, um texto bem conhecido que fala a respeito de José. E como eu disse, irmãos, o Senhor falou algumas lições diferentes comigo, e eu queria compartilhar com vocês. Quem me ouve, diga um amém. Amém. Pois bem, quando nós lemos esse texto, a primeira vez que eu li ele, a primeira vez que eu estudei a respeito desse texto, em que eu fiz a primeira leitura, jovens, irmãos e irmãs, automaticamente, quando eu li esse texto, eu posso dizer que se apresentou para mim um cenário. E dentro desse cenário, igreja, que se apresentou para mim quando eu li esse texto,
eu consegui enxergar, um abraço para o meu amigo que está ali no som, eu consegui enxergar a casa de um dos maiores patriarcas da Bíblia Sagrada, que é Jacó. Jacó também tem por nome Israel. Então, quando eu falar Jacó, você vai entender que eu estou falando de Israel. E quando eu estiver falando de Israel, você vai entender que eu estou falando de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ou Israel, tem muitos filhos, jovens. E eu vou falar aqui olhando diretamente para vocês. Ele tem muitos filhos. Não é um, não é dois e não é três. São muitos filhos. Só que a Bíblia vai nos mostrar, lendo aqui esse versículo, e eu entendo, pastor, que a gente não precisa ser muito instruído, a gente não precisa saber muito para poder identificar, lendo esse texto, que Jacó ele deixa transparecer que, embora ele tenha muitos filhos, tem um dentre os seus filhos que ele ama um pouco mais do que os outros filhos. Tem um que ele tem um carinho mais especial. E por ele ter um carinho especial, Jacó vai deixar isso transparecer. Eu tenho certeza que tem mães aqui que tem mais de um filho nessa igreja. Você sabe melhor do que eu, mãe ou pai, que quando você demonstra para um filho que você ama mais ele, em detrimento do seu outro filho, a consequência disso pode ser uma grande tragédia, uma grande confusão, um grande conflito. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Jacó mensurando, ou melhor, demonstrando, deixando evidente que o seu coração pende mais, está mais estendido para ouvir os anseios de José. No seu coração, José é o mais amado. Meu amigo Davi, eu entendo que se Jacó tivesse um pão na mão e José estivesse pedindo um pedaço, e Naftali, um dos seus filhos, estivesse pedindo outro pedaço, eu tenho certeza que ele daria o pedaço para Jacó, porque ele ama mais, e para José, porque ele ama mais a José. E eu queria que você prestasse atenção nisso daqui, que é para você já dar um glória a Deus para Jesus. Por quê? Quando ele deixa isso transparecer, vai ocorrer um conflito dentro da sua casa. E cá para nós, irmãos, eu não sei os irmãos aqui, mas eu, nas minhas muitas andanças por aí pregando, já vi pastores, muitos pregadores cometendo o que, na minha opinião, é um equívoco, dizendo que a raiva dos irmãos de José com ele é a túnica que o pai faz ele dar, que tem muitas cores. Eu já vi muitos pregadores afirmando categoricamente que o que gerou a raiva nos irmãos de José foi a túnica que ele recebeu. Só que se você olhar aqui, você ver o texto, você vai perceber que a Bíblia diz que Jacó ama José e por conta desse amor ele faz uma túnica. Repito, Jacó ama José e por conta desse amor ele faz uma túnica. Então, meu amigo do som, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui já. A gente já começa a entender que o amor do pai para com seu filho, ou melhor, o motivo da raiva não é somente a túnica, é a túnica. Mas o que gera raiva maior é o amor que ele tem pelo seu filho, é José. Então você perceba aqui que primeiro ele ama e depois ele faz túnica. Primeiro ele demonstra um sentimento e depois ele dá algo material. E eu acho isso muito lindo, por quê? Porque eu preciso lhe afirmar aqui, e se eu estivesse no teu lugar, ainda bem baixinho, eu já daria um glória a Deus. Por quê? Porque eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida e a palavra é bem baixinho. A raiva do adversário contra a minha e a tua vida, meu pastor, contra a vida dos pastores, contra a vida dessa igreja, contra a vida desses jovens, não é o quanto a gente tem no bolso, não é o que a gente anda, não é o carro que a gente tem, não é o quanto a gente é rico, o quanto a gente é pobre, não é o quanto a gente tem, o quanto a gente é bonito. E eu vou falar baixinho que eu quero ver se tem crente ligado nessa noite. A raiva do inimigo contra a minha e a tua vida não é bens, mas é o sentimento que o céu tem ao teu respeito. Por quê, irmãos? Porque eu já vi, aumenta isso aí, Henrique, em nome de Jesus, aumenta aí. Eu já me esquentei, pastor, eu ia devagarzinho, mas já estou quente. Porque eu já vi, irmãos, muitas vezes jovens David saírem da igreja uma vez, e na primeira vez que saiu, Deus foi e passou o cerol. Mas eu já vi também muitos jovens que ficam, sai, entra, sai, entra,
sai, entra. E Deus sempre dá uma oportunidade. Porque eu entendo que tem gente que Deus tem um carinho maior, um sentimento maior. Deus tem um amor maior. Então, isso daqui, irmãos, a raiva do inimigo não é o quanto você tem, o que você anda, mas é o amor que Deus tem ao teu respeito. Eu queria educadamente e pedir algo, e eu queria que você olhasse para o teu irmão e dissesse assim: Deus te ama, mas Ele ama muito. Diga isso para o teu irmão. É a primeira e a única vez que eu vou lhe pedir isso. Diga: Deus me ama, mas Ele ama muito. Pois bem, olhe para cá que eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. A Bíblia vai dizer, irmãos, que por conta dessa raiva, desse ódio, os seus irmãos vão nutrindo contra José uma raiva maior. Só que o que eu amo aqui, esse é o primeiro detalhe do texto. O segundo detalhe é, a Bíblia diz assim, ó, você leu comigo, essa é a história de Jacó. Sabe quem é Jacó? É o pai de José. Repito, essa é a história de Jacó. Versículo 1, Jacó é o pai de José. Aí a Bíblia diz assim, ó, essa é a história de Jacó. Ponto final, está aí na tua Bíblia. Aí a Bíblia diz assim, ó, depois do ponto final, e sendo José da idade de 16 anos. Pela igreja, eu não sei se vocês amam os detalhes da Bíblia, mas se essa é a história de Jacó, por que José está sendo contado? Se essa é a história de Jacó, por que José está sendo descrito aqui? E eu perguntei para Jesus, se a história é de Jacó, por que José está sendo inserido nesse texto? E eu entendi, meu pastor, que no meio da história de Jacó, José decidiu fazer a história dele. Repito, no meio da história de Jacó, José decidiu fazer a história dele. E o que é fazer história, meu amigo João Vitor? Eu sempre aprendi que quem faz história é quem consegue, André, fazer algo diferente no meio dos iguais. Repito, quem faz algo diferente no meio dos iguais é quem fica marcado na história. Pregador, não entendi. Eu estou vendo que tem muitos meninos aqui, eu estou vendo que tem muita gente aqui. Vocês vão entender um exemplo bem fácil aqui, para a gente entender e eu entrar no texto e a gente dar glória. Vou dar um exemplo muito simples aqui, para os irmãos entenderem. Ronaldinho Gaúcho. Quem é que não conhece Ronaldinho Gaúcho? Quem é que nunca acompanhou um futebol? Por que Ronaldinho Gaúcho fez história, André? É que no meio de uma geração que jogava futebol, que faziam coisas normais com a bola, Ronaldinho fazia coisas diferentes. No meio de pessoas que jogavam um tipo de futebol simples, Ronaldinho fazia magia com a bola. Até por isso ele é lembrado na história até hoje, por conta da diferença que ele fazia. E José está olhando para os seus irmãos e está dizendo assim, ó, eu vou decidir fazer história. E se eu estivesse no teu lugar, eu ia dobrar a atenção, porque é aqui que começa a minha pregação. E por que é aqui que começa a minha pregação? Porque José está percebendo que o comportamento dos seus irmãos lá no campo não é o mesmo comportamento que eles têm dentro de casa. Você perdeu a oportunidade da glória, repito. Ele está percebendo que o jeito que os seus irmãos se comportam lá fora não é a mesma postura que os seus irmãos têm dentro de casa. Só que José decidiu ser diferente. E ele está dizendo, a mesma postura que eu tenho aqui dentro é a mesma que eu vou ter lá fora. O mesmo comportamento que eu tenho lá fora é o mesmo que eu vou ter aqui dentro. José decidiu ser diferente. Isso só aumenta a raiva. Isso só faz os seus irmãos, posso descer ali, pastor, ficarem um pouco mais com raiva. Só que não para por aí, irmãos. Não para por aí. Além do amor que ele tem do seu pai, além dele decidir ser diferente, além disso tudo, a Bíblia diz assim, ó, e José trazia a fama dos seus irmãos para o seu pai. Deixa eu olhar aqui para vocês. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo o seguinte, que José contava os podres dos seus irmãos para o seu pai. Eu estou aqui com meu amigo João Vitor, eu tenho intimidade com ele e vou usar ele como exemplo. João Vitor e eu, imagina se João Vitor e eu trabalham na mesma empresa. Só que imagina, irmãos, que eu e João Vitor somos 7-1, como diz o linguajar aí. A gente é trambiqueira, a gente é caloteira. Coloca aí, imagina isso. Aí eu chego para João Vitor e digo assim, João Vitor, eu vou chegar no pastor Anino e vou contar todos os podres que você tem para o pastor. Automaticamente, obreiros, automaticamente o João Vitor, como uma reação, diria o seguinte, se tu contar para o pastor os meus podres, eu também chego no pastor Anino e conto o que tu fez. Só que a Bíblia está dizendo que José está trazendo
como vaso para dizer: hoje eu estou descendo na casa, estou cobrando de alguns jovens. Vocês que escolheram o tema, estou cobrando de alguns jovens, e o que eu estou cobrando é santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Pastor Elino, acabou esse tempo de bagunçar no meio da igreja, acabou esse tempo de pintar lá fora e entrar aqui dentro, acabou o tempo de bagunçar lá fora e querer sentar aqui dentro. A casa do Senhor é lugar de santidade. Deixa eu ver se tem glória e eu não sou da glória na hora que eu vou falar contigo. Decide ser Deus. E a pergunta que eu faço é: será que a gente quer ser luz mesmo? Será que a gente quer ser luz mesmo? Então olhe para cá. Sabe qual é a minha proposta aqui hoje, pastor? Fica chateado comigo não, mas hoje aqui só vai permanecer quem decidiu ser luz de verdade. O que eu vou pregar aqui hoje é o seguinte: é para ver se tu tem estrutura mesmo para querer ser luz. Hoje aqui, irmão, vai descer só o mocotó de Jesus. Aí eu quero ver se tu vai querer ser luz mesmo. Porque ser luz cantando agora é só vitória, agora é só vitória, Deus poderá morrer. Só que eu vim aqui pregar não esse evangelho aí, mas o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho que eu conheço é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga a cada dia. Eu estou cansado dessa palhaçada, pastor Elino, que a gente vai em outras igrejas e é: Jesus te ama como tu és, vem. Aí vem para a igreja, fica na bagunça, pinta e borda, faz o que quer, mas não. Hoje eu vim aqui pregar o seguinte: quer ser luz? Quer ser luz? Se enquadra na palavra, se envolve na palavra. Deus te ama, mas Ele não vai abrir mão dos princípios só para te fazer bem. Quer ser luz de verdade? Se enquadra na palavra de Jesus. Aí a Bíblia diz assim: ó, olha aqui para mim, eu ainda tenho 20 minutos. Aí a Bíblia diz assim: ó, e os seus irmãos, depois que falam, aqui tem um mistério muito forte. Eu não vou nem gritar. Se tiver crente ligado aqui, vai pegar. E eu vou falar baixinho. A Bíblia diz assim: ó, meu pastor, ó, e os seus irmãos começaram a lhe odiar. Você leu comigo o versículo 4. Por que eles odiaram? Porque papai pegou e deu uma túnica para ele. Só que André, você concorda comigo que Jacó, o pai de José, vive na terra? Então o presente que José está recebendo é o presente de papai da terra. Então ele recebe um presente de papai da terra e os seus irmãos começam a lhe odiar. Só que uns versículos à frente, pastor Elino, a Bíblia diz assim, ó: e Jesus fez José ter um sonho. Eu sempre aprendi na Bíblia que meu papai, meu Jesus é meu papai. Então eu estou dizendo para você que agora quem está dando um presente para ele não é o pai da terra, mas é o pai do céu. Aí o pai do céu vai dar 2 sonhos para ele e diz assim, ó: no sonho coloca ele em posição de honra. Ô igreja, pega isso daqui para dar glória a Deus comigo, se tu quiser um pulo dessa cadeira. Quando ele recebe 2 sonhos que ele conta para os seus irmãos, versículo de número 11, a Bíblia diz assim, ó: e os seus irmãos começaram a lhe invejar. Isso aqui é só para quem ama a palavra, tá? Quem não ama, tá boiando. Tá boiando. Você está dizendo para mim, pregador, que quando ele recebe um presente do pai da terra, os irmãos lhe odiavam, mas quando o presente é do pai do céu, já não é mais ódio, agora é inveja. Sabe o que significa a palavra inveja? Quando Jacó deu a túnica, era só raiva, Andréia. Mas quando vem o sonho, já não é mais raiva, é inveja. Aí a palavra inveja significa zelo ou desejo de possuir aquilo que é de outra pessoa. Você não pegou não? Os irmãos de José estão vendo o pai do céu dar o sonho e dizendo assim: ah, eu queria ter o que José tem. Você não pegou não? Não conseguem trocar uma palavra com José, mas
É isso que eu vim pregar para você. Eu saí lá da minha casa para pregar isso daqui. Eu desço e a gente... Eles começam a tramar. Olha aqui para mim, juventude, agora vocês precisam quadriplicar a atenção. Eu sei que vai ter pregador que vai vir aqui e não vai ter coragem de falar isso para vocês, mas eu vou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A festa não termina hoje não, né? Amanhã, né? Então eu só vou abrir o caminho. O pregador que vir amanhã, ele quebra tudo. Mas hoje eu não vou quebrar tudo. Hoje eu quero chacoalhar a mente desse jovem. Aleluia. Ó, eu sei que vai ter pregador que não vai contar a verdade para vocês. Mas quando vocês colocarem na mente e dizer assim, ó, eu escolho ser luz, se prepara. Ó, o inferno vai fazer assim com a vida de vocês, ó, querer fazer. Só que Deus é maravilhoso por quê? Porque quando José disse eu escolho ser luz, o inferno, através da vida dos seus irmãos, se levantou e disseram assim, ó, vamos matar o sonhador. Vamos acabar com o sonhador. Aí o pai de José, olha isso aqui, o pai de José diz assim, filho, um dia, vai ver onde estão seus irmãos. Aí ele vai para o campo atrás dos irmãos. Quando ele chega no lugar, ele está no lugar, o varão diz, ó, teus irmãos estão lá em Dotã. Não perde isso daqui, igreja. Eu termino já por aqui. Você não pode perder isso. Aqui que é a pregação. José vai então em direção aos seus irmãos, Dotã. Quando José está vindo lá, distante, os irmãos olham para ele e dizem assim, ó, lá vem o tal sonhador. A pergunta é, por que eles não dizem assim, ó, lá vem nosso irmão José, mas eles dizem, lá vem o sonhador. Lembra que eu falei da inveja lá atrás? Porque tem gente que é assim, não prega, mas quem prega ele diz, ih, é o pregadorzinho. Não canta, mas quem canta, ih, está se achando que está cantando. Não faz nada, pastor. Não coloca a mão em nada para ajudar o Senhor. Aí quando alguém coloca, ele fica criticando. Tem gente, irmãos, eu vou falar que vem para a igreja mentir adoração. Tinha uma jovem que estava rodando aqui. Tem gente que vem para a igreja para ver se a irmã rodou direito ou não. Para ver se a igreja está irmã está rodando. É, tem gente que é assim. Só que olhem para cá para tu dar o glória. Eu preciso que tu libere o glória bem forte. Prepara o melhor glória a Deus da noite, que é aqui que eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O inferno se levantou e disse, a gente mata o sonhador. Aí o planejamento deles é, quando José chegar aqui entre nós, a gente, ó, mata ele. Só que a Bíblia diz que no final das contas eles não mataram, mas eles venderam José. O que você está querendo dizer com isso, pregador? Quando José vinha de lá para cá, a ideia dos irmãos de José é, a gente mata aqui. Ou seja, se você perguntar para os irmãos de José o que é Dotã para a vida de José, eles iriam dizer, é o lugar que a gente matou o sonhador, é o lugar que a gente destruiu o sonhador. Dotã na vida de José é o lugar da derrota do sonhador. Dotã para a vida de José é o lugar que nós aniquilamos, destruímos quem queria ser luz. Só que isso, se você perguntar para os irmãos de José, e se você estiver ligado, tu vai dar um glória e um pulo dessa cadeira. Só que se você perguntar para o céu o que é Dotã na vida de José, vem comigo, músico. O céu não vai dizer que foi tragédia, mas o céu vai dizer é promoção, é proximidade com a promessa. Porque em vez de eles matarem, eles venderam. E enquanto eles estavam achando que estavam fazendo mal, Jesus estava dizendo, vocês não estão fazendo mal não. A promessa que eu tenho de José lá no Egito, vocês estão achando que estão vendendo José, mas vocês estão empurrando ele para perto da minha promessa. Aí levanta a mão para o
Segura. José já não tem mais. Davi, eu fiz esse arrodeio todinho só para chegar aqui. Eu termino aqui agora em 5 minutos. Eu não sei se alguém vai dar glória, se alguém vai receber. Mas o que eu vou liberar aqui agora, varão, não é qualquer palavra. Me perdoe quem aí. Não é mensagem copiada, isso é pérola de Jesus. Olha esse mistério, pastor. A túnica é de várias cores. Eu estou de preto, você está de preto. Se eu pegar uma pessoa com um blazer, uma túnica, um casaco todo colorido aqui no meio, e alguém olhar daquela porta para lá, sabe quem é que eles vão observar? Quem está com a túnica. O que você está querendo dizer com isso, pregador? Enquanto José tinha a túnica, José era destaque. Aonde ele passava, as pessoas olhavam para José e diziam: lá vai ele. Eu preciso que vocês recebam isso daqui. Só que quando ele vai para o Egito, os irmãos fazem assim: ó, me dá a túnica. E rasgam ela. Segura, cara. Venderam José para o Egito. Quando chegou no Egito, vem para cá. A José, minha irmã, José não está sozinho. A Bíblia diz que ele vai numa caravana. Sabe o que é caravana? É mais de um. Então José não está sozinho. José está indo com mais outros escravos. Quando o Potifar, que é um homem grandão, chega para escolher um escravo, ele vai olhando, e ele escolhe José. Eu vou falar baixinho, Henrique, eu quero ver se tem crente que ama a Bíblia aqui. Se José não tem mais a túnica que lhe dava destaque, como que ele está se destacando a ponto de Potifar escolher ele no meio de vários escravos? Potifar está olhando e dizendo assim, ó, aí eu estou todo arrepiado. Esse camarada não é normal. Tem alguma coisa diferente dele. Tem uma presença dele que eu não sei explicar. Eu quero esse escravo. Por quê? Tiraram a túnica, mas não arrancaram o Deus da túnica. Aí você me deu a oportunidade de dar um glória bem forte. Tiraram o material, mas não arrancaram o Deus da túnica dele. Ai. Tiraram a chave, mas não arrancaram o Deus que dá a chave. Aí José entra na casa de Potifar e a Bíblia diz que tudo que ele coloca a mão, multiplica. Se tinha um feijão, ele bota a mão, vira dois. Se tinha um arroz, ele bota a mão, vira dois. Aí parece que eu vejo, ai. Alguém olhando para José dizendo: José, quem
Jesus vai batizar crente aqui hoje. Vou repetir, Jesus vai batizar crente aqui hoje. Enquanto André se prepara, olha para cá, Jesus. Olha para mim. Continua me dando um pão Henrique antes de você entrar no dela. Continua me dando um fundo. Olha pra cá. Olha a igreja. Olha pra mim, olha pra mim. Vou te falar. Pega e faz assim, ó. Meu pastor. Dá a chave na mão da casa dele, na mão de José. Uma das poucas restrições que José tinha era não tocar na mulher de Potifar. Olha para mim. Pastor, o nome do Senhor, pastor Elton. José não pode tocar na mulher de Potifar. Você sabe por quê? Por que aquela praga, que aquilo era praga, vai se apaixonar por José? Só que olha aqui, irmão, em nome de Jesus. José era homem. E muito homem. Tanto é que depois ele teve uma renca de filhos. Você acha que não mexeu com José? A tentação mexeu. Terceira lição e observa. Você quer ser luz? Quer ser luz de verdade? Se prepare. Porque o diabo sabe do que você gosta. O diabo sabia que José gostava de mulher. Olha para mim. A mulher de Potifar se apaixona por José. Varão, a gente acha que a mulher de Potifar chegou um belo dia e disse assim: vem aqui deitar comigo. Eu não estava lá não, pastor Lino. Mas eu imaginando, se eu estivesse lá, eu acho que ela botou aquela música bem sensual. Chegou para José e disse assim: José, lindo, gostoso, vamos dar um rolê. Como é que é? José, hashtag escolhi esperar você. Aí a Bíblia diz assim, irmão, que todo dia ela falava isso para José. Sabe por quê? Me arrepiei. Quarta e última lição. Porque o diabo sabe que para derrubar um jovem como a gente, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Porque se ele tomar a nossa mente, ele nos destrói. E a Bíblia diz que um homem que não domina a sua mente é como uma cidade que não tem muros. Muro fala de proteção. Eu termino aqui agora. Aí a Bíblia diz assim, ó, que todo dia ela falava. Aí José olha para ele e diz assim, ó, não quero deitar com você. Aí os versículos abaixo diz assim, ó, e não lhe deu ouvidos. Eu só consigo responder algo para você se eu ouvir o que você fala. Então como que a Bíblia está dizendo que José não deu ouvidos se nos versículos acima ele disse que não queria? Quando a Bíblia diz que José não deu ouvidos, não é ausência de audição, André. O que a Bíblia está dizendo é que o que a mulher de Potifar falou para José entrou aqui, mas não desceu no coração. Ai, eu senti a glória de Jesus. Vai ficar rude da glória, pastor, mas eu vou falar em nome de Jesus. Quando ela ficou falando, ele estava tranquilão. Mas quando ela decidiu botar a mão nele, ele deu um grito e disse: para! Por quê? Porque eu tenho limite. E a minha geração está precisando
Vem. E isso vale para toda a igreja também. Só que eu tenho 1 minuto para te esperar. 1 minuto não, agora é 30 segundos. Daqui a 30 segundos a gente ora. E Deus vai batizar. 15 segundos. Você tem 15 segundos aqui. Você não tem nada aí do meu mão. E correr aqui na frente. Você tem 10 segundos. Eu te espero por 5 segundos. Ai, Senhor, eu vou sentir tua graça. Eu vou orar. Pastores, vocês perceberam que eu fui ungir na mão de cada um de vocês? Eu queria que vocês descessem lá. Homens com homens. Por favor, desçam lá. Escolha um jovem. Cada um de vocês escolhe um jovem. Vai lá em nome de Jesus. Pastor, coloca mais um pouquinho desse azeite aqui na minha mão, em nome de Jesus. Eu preciso de 5 mulheres de oração aqui na frente, em nome de Jesus. Eu preciso de 5 mulheres para me ajudar a orar por esses jovens, por essas meninas aqui. Já está vindo a minha primeira irmã. Minha irmã, vem aqui na frente que eu quero ungir as suas mãos, por favor. Eu preciso de pelo menos mais 4 mulheres de oração.
oração, só vai pedir assim: Senhor, me batiza. Se não é batizado, se já é batizado, você vai dizer: Senhor, me renova. Se você já é renovado, diga: Senhor, me dá novas línguas. Jesus já está tocando no coração dessa menina aí, com autoridade. Jesus está bem ali. E eu vou pedir o seguinte: você que não veio ninguém orar por você, olha para quem está do teu lado, mais ou menos assim, ó. Você está vendo? Está vendo essa moça bonita do teu lado? Abraça ela. De frente, de frente, de frente, de frente. De frente. Abraça com força, abraça com força. Ela estava precisando de um abraço seu. Jesus acabou de falar comigo aqui agora. Ela estava precisando de um abraço seu. Enquanto a Andréia ora, canta, vocês vão pedir para Jesus renovar. Porque é através desse abraço que Jesus vai tratar muitos jovens aqui. Pastor, Jesus está repreendendo o espírito de depressão no meio desses jovens aqui hoje. Jesus falou comigo que teve jovem aqui que por essa semana ouviu vozes. E as vozes diziam: você não é capaz, tira a tua própria vida, você não é amada, você não é amado. Mas hoje o Senhor está cortando o laço da depressão aqui agora. Abraça, abraça agora, abraça agora, abraça agora. Os irmãos que estão orando, abraça esses jovens aí também, abraça, abraça, abraça. Canta, André, em nome de Jesus. Eu não vou nem cantar, não vou nem gritar, só no teu louvor. Se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, é Ele vencendo no segredo da gente, o lugar que ninguém conhece.
Abre sim o corredor. Não voltem para o lugar de vocês, só abre assim. Pode deixar ela aí no meio, não tem problema. Mas fica um pouquinho aqui, fica um pouquinho aqui, abre o corredor assim, isso. Um de frente pro outro assim, ó. Vocês de cá olhando para lá, vocês de lá olhando para cá. Eu queria perguntar aqui agora. Comecem a clamar para Jesus mandar algo. Tá bom? Comece a clamar para Jesus mandar algo. Comece a clamar para Jesus mandar algo. Antes de eu fazer um apelo, toca nessa menina aí, toca nela. Olha para mim, filha. Fecha o olho. Fecha bem forte. Olha como o anjo do Senhor vai se apresentando aí do teu lado. Jesus está te dando um abraço agora, filha. Talvez você não veja ele aí, mas se você se ligar, você vai sentir ele te dando um abraço. E junto com esse abraço, ele está trazendo uma cura para uma pessoa dentro da sua casa, porque você orou por isso. E Deus ainda ouve a oração dos seus filhos. Vou repetir. Jesus está trazendo uma cura para dentro da sua casa, porque você orou por isso. Se prepare, porque você vai ver a maravilha de Jesus. Eu queria perguntar aqui: cadê a primeira vida que quer voltar para Jesus? Você que não é evangélico, você que está afastado, você que já foi evangélico e se afastou. Quantas correntes nesta noite? Eu estou te fazendo um convite para você voltar a viver coisas sobrenaturais. Enquanto a igreja ora, cadê a primeira vida para Jesus? Cadê a primeira vida para Jesus? Ora comigo, igreja, para Jesus mandar a primeira vida. Aonde tiver um jovem, onde tiver um irmão que não é salvo, que não aceitou Jesus, eu estou te fazendo um convite para você vir aqui. Cadê a primeira vida para Jesus? Eu vou falar uma palavra, uma frase. Se essa vida vir, a gente vai dar glória a Deus e a gente vai fechar o corredor assim, no meio dela. Se ela não vir, amém. Mas a palavra foi pregada. Minha irmã, Jesus falou comigo que tem duas pessoas que estão desse lado. Eu não conheço ninguém aqui. Eu não sei quem é crente, quem não é. Eu não venho aqui todo dia. Daqui eu só conheço o João Vitor. Deus falou comigo que tem duas pessoas que estão desse lado aqui, ó. É o meu lado direito aqui, ó. E que precisam fazer uma aliança com Jesus hoje. Eu vou esperar essa pessoa por 1 minuto. Essas pessoas. Jesus está te dando a oportunidade para você. Olha aí. Aplauda o nome do Senhor. Fecha o corredor e dá um abraço nela. Fecha, vai, abraça ela aí. Isso. E nossas fizeram aqui uma rodinha. Só, e vocês abrem o corredor de novo. Só fica uma moça com ela aqui. Isso, fica você. Eu estou esperando a segunda vida. E ela está desse lado aqui, ó. Eu não sei quem é. Jesus não me falou. Só que para essa segunda vida, eu preciso dizer algo aqui. Ó, em breve Jesus vai aparecer. Todo
todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e a gente, a igreja, vai ser arrebatada. Tem uma pessoa aqui, ela já foi evangélica. Essa segunda pessoa, ela já foi evangélica. Ela sabe que uma hora a trombeta vai tocar. E se a trombeta tocar hoje, ela sabe que ela não sobe. Quem sou eu para falar quem sobe e quem não sobe? Mas é quem está falando aqui para mim é papai. Eu vou esperar essa pessoa por 30 segundos. Depois de 30 segundos, se ela não vir, eu entrego o microfone para o pastor. Só que ela está desse lado aí. E eu creio que não é só uma não, tem mais duas. Está bem desse lado. Por 30 segundos eu te espero. Venha para Jesus, volte para Jesus. Volte para o lugar que você nunca deveria ter saído. Eu ainda te espero por 25 segundos. O tempo está se findando. Continue orando, igreja. Continue clamando. Continue adorando. Hoje é noite de salvação. Amanhã você pula, amanhã você roda mais. Mas agora é hora de salvação. Eu ainda espero esse jovem por 20 segundos. Quebra, Senhor, toda a corrente. Quebra toda a marca, Jesus. Quebra, Jesus Cristo, tudo, Senhor. Ah, Jesus, se essa pessoa vir, ela não sabe o quanto a vida dela vai mudar. Ela não sabe o quanto Jesus quer ela de volta. Eu ainda espero ela por 15 segundos. Eu ainda espero ela por 15 segundos. O relógio vai. Continue orando, Jesus. Continue orando, igreja, para Jesus voltar. E a gente vai dar um grito de glória, uma salva de palma bem forte para Jesus. A gente vai abraçar esse segundo. Eu ainda espero essa segunda vida por 10 segundos. Eu já sei quem é, pastor. Jesus já falou comigo, mas eu não vou apontar. Se você vir, você tem que vir por livre e espontânea vontade. Não porque eu estou aqui implorando, não. Mas eu ainda te espero por 10 segundos. Depois desses 10 segundos, você responderá pelos seus próprios atos. Você responderá. Você não poderá dizer que Deus não te deu uma oportunidade, porque Deus te deu. Eu ainda te espero por 5 segundos. Eu ainda te espero por 5 segundos. Eu ainda espero a segunda vida por 5 segundos. Olha lá a segunda vida para Jesus. Igreja, dê uma salva de palma até a sua mão doer, até a sua mão doer, até a sua mão doer. Você não deu palma porque não é da tua família, mas não com a salva de palmas até a sua mão doer. Abraça ele aqui, igreja, fecha esse corredor. Quando você veio, você saiu do lugar, eu sabia que era você. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem uma promessa na sua vida, você sabe. Só que você precisa ouvir isso. Tudo que o Senhor te prometeu quando você saiu, Deus manda te dizer que ainda está de pé.
tu vai ser um pregador da palavra de Deus se tu quiser. Eu nunca fiz isso, pastor, mas eu vi aquele menino sair dali, eu me arrepiei todinho, eu estou aqui chorando. Olha para mim, filho, qual é o seu nome? Wallace. Eu nunca fiz isso. Mas aqui está o meu número, o meu contato. Guarda esse número. Se você quiser, não eu, pastor, Jesus vai me ajudar. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de conselho, de amizade, de amigo. Se você quiser, eu vou cuidar de você. Se você quiser, eu vou te acompanhar. Se você quiser, eu vou estar com você por todos os momentos que você precisar. Mas uma coisa eu te digo, Alisson: se depender de mim, você não fica para trás. Quando a última trombeta tocar, pastor, quando a última trombeta tocar e a gente subir e eu estiver dando festa, e aquele irmão ali estiver dando festa como ele está dando, e aquela moça estiver rodando lá no céu como ela estava rodando aqui, eu creio que esse rapaz vai estar junto com a gente. Para a glória do Senhor Jesus. Para Jesus, uma linda salva de palmas. Fica aqui. Não sai. Pastor Amelino, ora feliz, estão retornando para Jesus.